Olá, meu caro aluno, estamos de volta para falar da nossa língua portuguesa, que, como você sabe, na tua prova vai ter uma participação. Simbolicamente, não vai ter um grande volume, mas nós temos que, em cada uma das questões, dar o melhor de si. Percebam que nós teremos uma parte de interpretação de texto importante, toda a prova tem. Na última aula, nós vamos trabalhar a interpretação, vamos refletir como isso é construído em concurso público, e estamos, a cada novo encontro, tematizando os estudos, olhando como a banca se movimenta para entender que você pode e deve estudar tudo, mas há alguns temas primordiais, alguns temas que se antecedem a todos. Entre eles, nós vamos trabalhar agora a conjunção. A conjunção é uma lição bacana porque abrimos mão da análise sintática. No capítulo conjunção, na questão de conjunção, não há interpretação de texto. Perdão, não há análise sintática. Não há análise sintática. É nesse momento que a questão se reveste de interpretação de texto. Ela fala assim, professor, caiu questão de interpretação de texto. Quando é de conjunção, eu não classifico como interpretação de texto. Embora você possa, muitas vezes, acertar essa questão pela interpretação. Mas é óbvio que é um conjunto de informações previsível, memorizável e, portanto, tem aí certa margem à questão que vai estar na tua prova ter sido estudada antes. E isso é óbvio, muda toda a forma de interagir com a questão, o ato de excluir se torna completamente diferente. Não há análise sintática, mas tem muitas conjunções. Então, nosso trabalho hoje é como estudar um capítulo com tantas peças, com tantos elementos que podem aparecer na prova. Vamos à lousa, então. Vamos lá. Estamos na nossa aula número 7 e o tema é conjunção. Tá bem? As conjunções, o que são? É uma palavra ou expressão, palavra ou expressão que liga as orações. Então, às vezes, a conjunção é uma palavra sozinha, ou às vezes compõe expressões. Você tem mais de uma palavra para servir como referência. Tá bem? Então, por exemplo, você tem a conjunção embora, uma das primordiais na sua aprendizagem, mas ela também fará parte de uma família que tem inúmeras expressões que vão ter o mesmo valor que o embora. Por exemplo, quando você usa o mesmo que, o ainda que. Quando nós tivermos essa situação, a banca olha para um texto, todo texto vai ter uma ou outra conjunção, não há dúvida, e com base no texto, a banca vai te perguntar sobre, número 1, sobre o sentido ou sobre a classificação que o embora produz na língua portuguesa. Quando você fala em classificação, você deve pensar na classificação gramatical, aquilo que toda gramática, por lei, precisa registrar. Então, na gramática, o embora, o mesmo que, o ainda que, serão classificadas como conjunção concessiva. Então, você tem que catalogar todas as famílias das conjunções, nomeando, classificando. Tá bem? Por exemplo, o embora, concessiva. Introduz orações com ideia concessiva. Percebam que essa é a classificação. Mas já vi questões dizendo, a palavra embora traz ideia de oposição,
contrariedade, ressalva. Ressalva é bacana, hein? Ressalva é o sentido que interpreta bem o valor do embora. Né? O embora, uma das conjunções que mais cai em prova, ela ou a família, né? Sempre pensando no conjunto, a ideia de concessiva não é clara para nós. Talvez se você traduzir por, né? Traduza por ideia de ressalva, você começa a entender. Tá bem? A ideia de ressalva é um defeito, é um senão, é um problema que você vê, mas que não impede que as coisas aconteçam. Apesar da chuva, houve o jogo, apesar da dificuldade da prova, tive uma boa nota. A concessiva traz uma ressalva. Se eu fui bem na prova, qual que é a ressalva do sucesso meu? A dificuldade da prova. Né? Teve o jogo, mas qual foi a ressalva? Apesar da chuva. Então ela traz uma ressalva que não impede que a ação ocorra. É apenas uma ressalva. Tá bem? Então você tem a classificação concessiva, tem o sentido da concessiva. Qual que é o sentido? De contrariedade, de ressalva. Tá bem? E tem as trocas. Podemos trocar o embora pelo ainda que? Opa, claro que podemos. Observe na lousa, então, que além do sentido e da classificação, há as questões que envolvem as trocas de uma conjunção pela outra. Tá legal? E fique esperto. Muitas vezes você tem duas conjunções da mesma família disputando a questão. Na letra A tem uma conjunção, na letra E tem outra conjunção da mesma família. E aí você tem que estar de olho no encaixe. Às vezes tem o mesmo sentido, tem a mesma classificação, dá para trocar uma pela outra, mas cuidado. Às vezes tem que ver a estrutura do verbo se é conservada depois que eu faço a troca. Às vezes a troca de uma pela outra acaba produzindo certas mudanças dentro da estrutura da oração. Apesar de ser da mesma família, ter o mesmo sentido, na hora da troca haveria necessidade de ajustes, de pequenas mudanças para harmonizar a nova conjunção com a estrutura verbal, por exemplo. Ok? Notem que às vezes se tem duas da mesma família, olho na parte da construção. Mas a essência dessa questão é o sentido, a classificação ou trocar uma pela outra. Tá legal? O nosso inimigo. Qual que é o nosso inimigo agora, professor? O volume. Não tem análise sintática. Graças a Deus. Todo mundo vai dizer isso. Graças a Deus. Mas o inimigo de cada um de nós agora é o volume de questões que temos para administrar. Marquem comigo aí, ó. Serão 14 tipos. 14 tipos que você deve, né, classificar e compor as famílias. Então, essa página introdutória nos mostra, né, esse primeiro contato. O que eu vou fazer aqui para vocês é exatamente a primeira aula que eu dei na minha vida sobre esse tema. Fui para a aula muito inseguro, né, sem ter tudo na memória, sem ter intimidade com o tema ainda. Fui sincero comigo, falei, ó, vou ensinar aquilo que dá para ensinar. Ou seja, vou pegar as conjunções que eu conheço e oferecer aos alunos a classificação. Eu vou organizar para eles um material didático que tenha a classificação e a conjunção mais comum, a que mais dominamos, aquela que é mais relevante para aquela classificação. Tá bom? São 14 tipos que nós vamos poder dividir. Vamos observar por quê. Venham comigo. Ó. Esses 14 tipos permitirão a divisão em bloco 1 e bloco 2. Ok? Então nós vamos pegar e dividir em um primeiro grupo que terá 5 e um outro grupo que terá 9 tipos. E aí você aproveita para dizer que as conjunções que estão no bloco 1 introduzem as orações coordenadas. As conjunções do bloco 2 vão introduzir as orações subordinadas adverbiais. As 9 que estudaremos abrirão as orações subordinadas
adverbiais. Tá bem? Assim dá uma quebradinha, se aproveita para observar que um grupo de conjunções habilita você a também classificar as conjunções. Mas nós sabemos que a Carlos Chagas não pergunta as orações. Ela pergunta exclusivamente sobre as conjunções. Tá bem? Então, nós vamos aproveitar o embalo, mas a grande lição é a conjunção. Tá bem? Rara é a prova que não traga uma questãozinha de conjunção. Apesar do número baixo de questões, essa tem força de presença. Tá bom? Vamos à lousa, então, para iniciar os estudos. Vamos começar com o bloco número 1. Tá bem? Bloco número 1. São as conjunções que abrirão as orações coordenadas. São as conjunções que abrem as orações coordenadas. Temos 5, né? Temos 5. Então, nós temos a aditiva, a alternativa, a adversativa, a explicativa e a conclusiva. Não há dúvida que, em volume de questões, o bloco 3, aí, o grupo 3, as adversativas, são as que mais produzem questões em prova. O grupo do mas é aquele que mais produz questão. Tá bem? Só para dar um exemplo, né? Você teria que fazer previamente essa montagem, né? Você vai para o seu material didático e faz essa prévia montagem. E vá para a prática. Agora, com tudo já se encaminhando para a prova, é da questão para a teoria. Da questão, vou pesquisar o que eu não sei. E nessa hora é importante procurar estímulos para estudar. De repente, essa parte teórica, ficar decorando uma lista, isso vai gerar um custo muito alto. Resolva algumas questões e das questões traga a informação. Por exemplo, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Está numa prova e cai uma questão como essa. Ó. Poderia até se pensar que é um parque mais apropriado para crianças, mas logo se percebe que encanta mais os adultos pela perfeição em cenários realísticos do pequeno mundo aí representado. Nesse fragmento, a oração iniciada pela conjunção mas expressa em relação à oração que antecede a ideia de adição, conclusão, finalidade, contraste e consequência. Olha que questão bacana, gente. Por quê? Todas as alternativas, menos uma, repercutem uma classificação. A adição é a conjunção aditiva, a conclusão é a conjunção conclusiva e assim por diante. Menos uma, que é a letra D, que é a alternativa a ser assinalada. Se ali houvesse a conjunção, né, mas classificada como adversativa, se na letra D aparecesse a adversativa, você teria a classificação. Mas a banca fala, a classificação vai ficar muito na cara. Vamos criar um sinônimo. Então pode cair oposição, pode cair, como você viu, contraste, tá bem? Então você começa a rebolar conforme a música. O ideal é que a banca colocasse a adversativa. Não colocou, mas contraste, oposição, contrariedade vão trazer o mesmo sentido de adversidade. Então, beleza, tá bem? Então, os alunos vão perceber que você tem esse tipo de questão pedindo o que é um mas, um porém, um contudo. Não é? O valor, então, de adversidade, de oposição, de contrariedade. E seria muito útil você começar a trazer a família. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto. Tá bem? O projeto é esse. Obter a classificação, ter uma como a mais exemplar, aquela que é a referência, que é a mais importante, a primordial, e compor a família. Tá bem? Procure imaginar que de 9 mais 5, 14 tipos de conjunções, você deve fazer essa caminhada, essa revisão, compondo a classificação, a mais importante e a composição da família. Tá bom? Nesse bloco número 1, destaco para vocês
as conjunções adversativas. Por exemplo, conclusivas, né? Quais são outras conclusivas? Então, além do portanto, que é a única conjunção pura, há outras que vêm por empréstimo. Outras que vêm, mas que têm outra utilidade no português. Então, cuidado. Então, você tem o portanto, que é a conjunção conclusiva referencial. Mas nós temos no português, por exemplo, a famosa frase do Descartes: penso, portanto existo? Não. Veio para o português, penso, logo existo. Então a gente sabe que a palavra logo pode se equivaler a portanto, e quando assim for, a palavra logo é conjunção conclusiva. Mas não podemos ser ingênuos, que a palavra só tenha um valor. Quando nós falamos assim, ele voltará logo, aí já é advérbio de intensidade. Ele volta logo, esse logo não é conclusivo. Então, eu passo a colocar ali no materialzinho, então, a conjunção logo, mas com cuidado, com zelo, pois será a conjunção conclusiva quando se equivaler ao portanto. E aí você entende a razão de ter uma referência, de ter uma conjunção matriz, porque ela é que vai caracterizar a referência para nós. Quando a palavra se equivale ao portanto, tem um valor, né, conclusivo. Vamos marcar na lousa, então. Isso ocorre com logo, com então. Ok? Tem uma outra expressão que é por conseguinte. E é esse belo trabalho artesanal, um trabalho calmo, tranquilo, que vai, aos poucos, preenchendo essa tabela. Não é? Agora, se houver a provocação da questão, é óbvio que vai ser 1000 vezes melhor. Se você trouxer da prática para a teoria, isso é maravilhoso. E questão com conjunção, temos muitas, temos várias. Tá certo? Em razão do tempo, né, nós vamos deixar algumas aí a preencher, algo que você tem facílimo acesso, não terá nenhuma dificuldade, para entrar no grupo que produz muito mais questões. Não vamos ter que abandonar o bloco 1 por causa da importância do bloco 2. A urgência de estudar o bloco 2 se impõe. Então, usa a lousa, tá bem? Ficam essas 3 ainda, como aquilo que você pode e deve dar sequência pesquisando. Vamos entrar agora no bloco número 2. No bloco 2, você terá 9 tipos, e aqui na lousa, então, temos a sequência. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e no virar de página teremos o 13 e 14, formando, então, os 14 tipos de conjunção. No número 6, as causais, extremamente frequentes em prova, mas nada comparável ao número 7. Esse número 7 aí é aquele 7 que você tem que falar, ó, é a número 1. Está aí como número 7, mas é a número 1. É aquela que eu tenho que estudar antes de todas. Tá bem? As concessivas são aquelas que mais caem em prova, as que mais produzem volume em concurso. Temos aí as condicionais, se, caso, desde que, né? São expressões ou palavras que introduzem condição. A conjunção quando, raramente em prova cai. Agora, enquanto cai mais. Enquanto ela tem os seus mistérios, né? Mas é conjunção temporal. As duas que trazem ideia de finalidade e são muito importantes, a fim de que, para que, cai muito em prova, principalmente o para que. Proporcional à expressão à proporção que. A conformativa, que tem como matriz, como referência, a conjunção conforme. Essas 3 últimas até são inesquecíveis exatamente por causa disso. A matriz
traz a palavra que produziu a classificação. Professor, mas da onde que nasce uma conjunção chamada conformativa da palavra conforme? Olha que bacana, né? Parece um monstrinho, e mas tem uma razão para ser. A palavra conforme é a base dessa referência para nós. Inclusive as conformativas, né? Como vocês têm o direito na veia, tem que estudar muito direito, né? Mesmo os não formados em direito, tem muita matéria com direito, acaba entrando em contato com materiais didáticos produzidos por bacharéis em direito. E quem passou pela faculdade de direito não sai, né, impune de usar algumas expressões, algumas palavras que o resto do mundo não usa. Então, quando você entra em contato com a linguagem jurídica, muitas vezes parece que você está estudando uma nova língua portuguesa, de tantas palavras estranhas, de usos especiais, expressões que o brasileiro não usa mais. Vamos ali citar algumas? Observe comigo. Ó. Quando você usa a conjunção conforme, no dia a dia é mais comum se ler a conjunção segundo. Conforme afirmou o presidente. Segundo afirmou o presidente. Segundo é a expressão que nós mais usamos, né? Conforme, segundo. Tem uma que o direito adora usar. É a expressão consoante. Consoante. Extremamente usada no mundo da linguagem jurídica. Se uma banca pede para você trocar um conforme por um consoante, não dá frio na barriga? Claro que dá. Né? Então eu tenho que perceber que é isso que eu devo, de maneira artesanal, construir no meu material didático. Ir até as questões e, mediante a briga que se dá nas questões, briga que hora você bate, hora você apanha, e principalmente quando você apanhar, volta para cá, para a teoria, e registra as dores. Marca o que deu errado, supere. Né? Mas há um diário que está recebendo esses relatórios, porque é importante. Porque não adianta você copiar uma página. Ah, professor, xeroquei, né? Xeroquei uma página. Ela não vai para a prova. Se você levar, você pode ser punido. Ó, tem que estar aqui. Por isso que há esse jogo que se dá antes da prova, visando a memorização. Então você fala, ah, professor, dá muito trabalho fazer isso. Óbvio. Memorizar, entender, dá muito trabalho. Não é? Vamos à lousa para dizer que ainda aqui aparece o como com valor de conformidade, com valor de conforme. Conforme ele havia prometido. Como ele havia prometido. Então, quando o como for trocado pelo conforme, é um como conformativo. O como, gente, é furacão. O como pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Você tem que ir diminuindo essa confusão. Né? Então, você vai lá e diz, ó, esse como eu consigo trocar por conforme. É conformativo. Tá legal? Vamos aproveitar a lousa. Ó. O como também pode ter valor de porquê. É o como causal. Como a chuva foi forte, nós não saímos. Porque a chuva foi forte, não saímos. Não saímos porque a chuva foi forte. E devagarzinho essa lista vai sendo preenchida, vai sendo construída. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que quanto menos você esperar, né, você vai estar ali resolvendo, as conjunções concessivas vão ganhar espaço privilegiado na sua preparação. As conjunções causais vão ganhar espaço, porque cai muito. Né? Então, concessivas, causais, finais, formam uma lista de questões muito relevante para a sua preparação. Vamos dar uma olhadinha na prática. Vamos lá, observem comigo. Vamos dar uma olhadinha. Antes de dar uma olhadinha nas questões, vamos fazer as duas últimas, vai? Vamos deixar essas duas últimas prontas também. Vamos lá, virem a página. São as duas últimas, 13 e 14. 13 e 14. É nesse momento que você deve e pode entender
que a comparação e a consecutiva produzem dois tipos de questões. E elas são muito especiais no português. Por quê? Quando você usa a comparação por igualdade, olha o como aí de novo. Ó, né? Ah, ele é feio, né, como um bicho. Ou ele é lindo como uma princesa. Né? Olha o como ali, ó, criando comparações. Mas quando você compara para cima e para baixo, compara fazendo a superioridade ou a inferioridade, aparecem as palavrinhas mais, quando é superioridade, ou menos, quando é inferioridade. E quando nós usamos esse mais e menos na comparação, surge a opção de usar do que ou apenas que. E esse do da comparação é um do facultativo. Vamos marcar aí, ó. Esse do da comparação, ele é facultativo. E é exatamente isto que produz tantas questões, gente. Mas muita questão em concurso público, tá bem? A banca para tudo para perguntar se esse do pode ser retirado, se esse do pode ser posto. E na nossa vida, quem que parou para pensar isso? Mas você tem muitas questões, muitas, tá bom? Eu acho que pela importância do concurso que vocês vão ter, pelo volume de questões, um volume pequeno, eu acho que a prova é fazer aquela prova que se reporta ao texto. Na linha tal, né? Quando a Carlos Chagas quer vir um degrau acima na dificuldade, ela forma aquela questão que se reporta ao texto. No primeiro parágrafo, e é nessa hora que ela fica muito parecida, por exemplo, com o CESP, com a ESAF, principalmente o CESP, que é mais conhecida nossa, uma banca mais famosa, né? É nessa hora que você tem questões como essa. Na linha tal, a expressão do que, se o do for excluído, mantém a correção. Sim, se esse do que é a conjunção comparativa, o do é facultativo. Tá bem? Vamos ao exemplo na lousa. Ó. Se você disser para mim, então, que ele é mais rápido, agora você pode usar do que ou que nós. Tá bem? Ele é mais rápido do que nós ou apenas que nós. Ambas as formas corretíssimas no português. Ele é mais rápido do que nós, ele é mais rápido que nós. Vamos torcer para essa coincidência estar lá na tua prova, perguntando sobre esse do da comparação. Mas, sinceramente, conhecendo a banca que você terá, você tem que estar de olho, é muito mais na última, 14ª conjunção, que tem história na tua banca. É a ideia de consequência. E às vezes aparece naquela questãozinha, né, que a banca fala assinale a alternativa em que haja causa e consequência. Esse momento na prova pode ser um trecho lá do texto sem conjunção. E daí você tem que perceber que uma ideia, uma ação produzir a outra, sem ter a participação de conjunção. Mas se tiver uma questão com conjunção, você tem que entrar, né, e dizer que a questão foi mais facilitada, se tornou mais simples, porque se houver o uso da conjunção, há um sinal externo que vai facilitar a nossa vida. Tá legal? Vamos à lousa para compor a teoria das consecutivas. Quando usamos as conjunções consecutivas, você vai ter palavras como tal, tanto, tão, e tamanho. Essas palavras vão ajudar na produção da ideia de consequência. Elas não trazem a consequência. É a partir do que aqui vai surgir, que aparecerá a ideia de consequência. É nessa hora que você tem, então,
a estrutura que monta a consequência na língua portuguesa. Se você disser para mim, choveu tanto à tarde que não saímos. Que não saímos, você encontra uma consequência. Tá bem? Choveu tanto, choveu, né? Faltou ali um U. Choveu tanto à tarde que não saímos. Choveu tanto, esse tanto é fundamental para você entender a estrutura que produz a consequência. Tá legal? Procure observar nesse momento que a banca vai sublinhar o que, vai sublinhar a oração que o que introduz, vai perguntar, esse trecho destacado tem o valor de, e daí aparece a lista, né, com, entre elas, a consequência. Questão trivialíssima, parece interpretação de texto, mas se tem conjunção, você tem que usufruir desse momento. Tá legal? Então, você montou no seu material didático as 14 conjunções, as 14 famílias, já está enumerando algumas, e aí é o material didático que faz a diferença. É um material didático personalizado, intransferível, porque nele você vai registrar as suas dores. O que dói em você, muitas vezes não dói em outra pessoa. Por isso que agora você tem que ir para a vida, aquilo que você vai encarar na prova, para começar a fazer esse tráfego da prática para a teoria. Vamos à lousa para fazer esse trabalho, então. Vamos lá. Por exemplo, ó, primeira, né, já é a segunda questãozinha, fizemos uma antes. Segunda questão. Mesmo que oculta, a influência de Aristóteles e de Platão. A conjunção da frase acima, mesmo que, apresenta sentido de... Então, vou abrir com vocês agora uma página, né, que vai um pouco além daquela lista. Coloque aí, ó. Conjunção concessiva. Muito comum em prova. A matriz é a poderosíssima embora. Ela é a conjunção que você tem que dizer que ela é referência, né? A presença dela na prova diz isso. Já vi várias questões, hein? Várias questões que deram ao embora o rótulo de contrariedade, oposição, ressalva. Tá bem? Contrariedade, oposição, ressalva. E ali estão os sentidos que o embora pode produzir. Classificação oficial, concessiva, valor de concessão. Qual que é o sentido que a concessão traz? Contrariedade, oposição, ressalva. Professor, uma dúvida. O aluno levanta a mão e fala, professor, por que as adversativas e as concessivas não formam uma família só? Se ambas trazem contraste, contrariedade, oposição, por que não ajuda os alunos e forma uma família só? E eu já te digo na mesma hora, não forma e não formará, tá bem? Realmente, as adversativas, mas, porém, contudo, e as concessivas são vizinhas, mas entre elas há um muro muito alto separando cada uma. Então, olhe lá para as adversativas, olhe lá para as concessivas e sinta certas igualdades, mas não que eu possa trocar uma pela outra. O muro é alto. Procure imaginar que as adversativas, elas vão ter uma intenção, isso que é importante observar, é a intenção de quem fala, é a intenção de quem escreve em destacar a parte negativa. Quando você quer destacar a parte que opõe, a parte que contraria, você vai no mas. Mas quando você quiser, né, dissimular, tornar a parte contrária menos destacável, torná-la, né, apenas uma ressalva,
aí você vai indo embora. Eu sempre cito ao aluno a minha primeira visita à minha sogra, né? Quando eu fui levado a conhecer a minha sogra. Fui obrigado a ir visitá-la pela primeira vez para fazer, né? O namoro estava rendendo, estava gostoso. Então a minha esposa um dia foi namorada e eu fui à casa da sogra, tá bem? Quando eu cheguei na casa da minha sogra, na frente do portão da casa dela, eu não conhecia minha sogra, eu nunca tinha visto. O namoro estava no começo, sei que tinha, mas nunca tinha visto. Não é? No portão da casa havia uma mulher, perto do portão da casa, mulher, do tamanho mais ou menos da minha namorada na época. Falei, é a mãe. Fui lá, oi, sou o João, tudo bem? Como vai a senhora? E daí dei 3 beijinhos, abracei a mulher. Sabe aqueles abraços que só no momento cerimonioso você dá? 3 beijinhos para uma mulher que você nunca viu? Nesse meio tempo, sai minha namorada no portão, cumprimenta a vizinha, fala, oi fulana, né? Oi fulana, e pede para entrar. Ou seja, de cara eu já cheguei e abracei a vizinha, beijei, cumprimentei a vizinha. Né? E era Deus mandando sinais, eu não soube pegar, tá bem? Fui lá, fiz tudo direitinho, ofereceram o bolo, ofereceram o suco, comi pedacinho por pedacinho, limpei a boca, não falei de boca cheia, tomei o suco em golinhos, não tomei tudo de uma vez só, não limpei a boca na manga da camisa, fui um menino bem educado. Fui embora, garanto que assim que fui embora, a sogrona chamou a filha e falou, tá vendo, filha? Menininho bom, bem educado, né? Estudioso e trabalhador, mas é pobre. Ó a sogra. A sogra vai dizer, menino bom, mas é pobre. A sogra quis destacar a parte ruim, a parte negativa. Se minha mãe dissesse, o que ela diria? O Joãozinho, já falaria Joãozinho, né? O Joãozinho, embora seja pobre, é um menino bom, vai ser um ótimo pai de família. Na boca da sogra, mas é pobre. Você destaca a parte ruim. Ah, na boca da mãe, embora seja pobre. O que era ruim ali na boca da sogra, na boca da mãe, né, se adocica, se torna mais, né, mais calmo, mais tênue. Já não é o defeito, é um defeitinho, é uma ressalva. Então, usar o mas embora depende da intenção da pessoa. Depende de querer destacar ou querer, ao contrário, transformar apenas em uma ressalva. Né? O advogado de acusação vai dizer, é um homem bom, mas matou. O da defesa, o que ele vai fazer? Embora tenha matado, esse homem é um excelente pai de família, exemplar cidadão. Sacaram? Na boca da acusação, o defeito sobe. Na boca da defesa, o defeito vira uma ressalva. O mas ou embora produzem esse jogo no português. Por isso que não podem compor uma família só. As intenções que estão por trás são intenções completamente diferentes. Tá bem? Vamos fazer essa nota de rodapé? Olhem lá. Perceba, então, que não se confunde mas com embora. São diferentes. É claro que eu estou usando o mas ou embora aí, e você sabe que esse mas e embora, né, representam 2 famílias. O mas representa as adversativas e o embora as concessivas. Não confundi-las. Então, o que você pode esperar? Algumas questões em que você tem uma do lado da outra. Você tem lá as alternativas, tem o embora no enunciado e tem um porém enfiado na questão, tem um todavia enfiado na questão. Né? Todos têm esse clima de oposição, mas usar uma ou outra traz, antes de tudo, uma intenção diferente. Tá legal? Vamos à lousa, então, para dizer que, além do embora, você tem o apesar de que também aparece apenas apesar de. Você tem o mesmo que caiu na prova.
o ainda que, entre outras que nós, temos no português. Essas são as mais comuns, as que mais aparecem em prova. Então, esse mesmo que caiu na prova é uma conjunção concessiva. Se eu estou com ela na memória, letra C, não tem como errar. Caiu a classificação oficial. Tá bem? Vamos ao número 3. Olhem lá. São artes legítimas porque sujeitas a normas técnicas conscientemente definidas e, embora sempre rituais, já dotadas de valor decorativo incontestável. O vocábulo sublinhado equivale a por conseguinte, por quanto, quiçá, de sorte que, com quanto. Qual o valor dessas criaturas, né? Então, vamos aproveitar esse momento para que você perceba. Por conseguinte, nós já vimos. É da família do portanto, é conjunção conclusiva, leve para lá. Quiçá, aqui está enfiado no lugar errado, equivale a talvez no português e traz, então, um valor de dúvida que não pertence à questão que nós estamos trabalhando. De sorte que, é bacana, hein? Para você levar lá entre as consecutivas. Ela traz ideia de consequência no português. Então, pega o de sorte que e leva lá na família consecutiva. E a briga, eu diria, seria entre a B e a E. Briga que até rima dá. Por quanto, com quanto. Até rima dá. Essas duas, uma delas estará na tua prova. Professor, está jogando praga? Não é jogar praga, é o contrário. É botar isso na memória para nunca mais esquecer e pedir para cair na prova. Tá bem? Só não conhece o por quanto e o com quanto quem não estuda para concurso, para quem não está no meio. Porque quem estuda para concurso conhece as duas de trás para frente. O por quanto, marquem bem essa imagem, hein? O porquê e o por quanto tem uma base igual. Até o QU, ambas são iguais. Grude ambas na tua memória. Onde eu consigo usar um porquê, também saberei usar um porquanto. Até o QU, as duas são iguais e, por isso mesmo, inesquecíveis. E por isso que na prova a alternativa E é a alternativa correta. Conclua, então, que o conquanto no português tem exatamente o mesmo valor de embora. Exatamente o mesmo valor de embora. Onde o embora foi, o conquanto também pode ir. Nada mais justo, então, que você pegue essa criatura perigosa e traga para cá, colocando ao lado da matriz, porque esse conquanto é uma conjunção reinante na prova, extremamente comum em concurso público. E aí sim, aí a coisa começa a ficar bacana. A hora que você começa a estudar o conquanto, o porquanto, aí você está botando a mão na massa e entrando nos problemas. A presença do porquanto e do conquanto não é para ajudar nunca o candidato. São aquelas mais estranhas que vão produzir uma dificuldade em interpretá-las. Um porém, um caso, um quando, você interpreta o sentido. E quando você não tem o sentido da memória, como que você vai interpretar? É isso que ocorre com o porquê, aliás, com o porquanto e o conquanto. Então, pegue o porquanto e grude no porquê, pegue o conquanto e grude no embora. A chance deles estarem na prova é real. E eu digo mais, lembre-se de mim, você vai lembrar do porquê até o QU. O porquanto até o QU são exatamente iguais. E o conquanto cola no embora. Tá legal? Vamos à lousa, então, para colocar esta situação. Na número 3, conquanto, sinônimo de porquanto, de embora, alternativa correta. Nós vamos fazer agora uma outra questão que abre um pouquinho o leque, para a gente enxergar um pouquinho das causais. Vamos à lousa para falar um pouquinho das causais, então. Vem aqui comigo. Um outro grupo importante na preparação são as conjunções
causais, em que o porquê é a mais importante. Porquê é a matriz. Mas você já aproveitou para colocar aqui o porquanto. Ó. Onde o porquê vai, o porquanto vai atrás. São, palavras até gêmeas. Mas além do porquê e do porquanto, você tem aquelas que são as clássicas. Ó. Uma vez que, visto que, já que, dado que. Essas são aquelas que têm alta frequência na língua escrita e grande repercussão no concurso público. Ok? E destaco para vocês uma situação em que esse porquê nos traz a seguinte situação. Olhem lá. Porque havia barulho, não conseguíamos entendê-lo, porque havia barulho. Se em uma construção você está usando muitos porquês, já está porquê aqui, porquê lá, há um procedimento que se chama oração reduzida. Oração reduzida. E o procedimento exige de nós que esse que do porquê seja retirado. Então, há algumas do português, algumas formações, algumas conjunções, que vão permitir essa formação da oração reduzida, em que você vai dizer, então, por haver barulho, não entendíamos o que a pessoa falava. Olha que legal. Em que esse porquê e esse por, ambos introduzem causa na língua portuguesa. A banca, para produzir confusão, traz à tona uma lição nova. Se ela colocar o porquê, fica muito mais visível, fica mais simples de você matar a charada. Agora, com o por, nasce uma dificuldade inata a uma palavra como a preposição por, que tem vários usos, tem vários sentidos, ligado, por exemplo, ao uso da regência, para introduzir uma agenda passiva, para trazer uma ideia de tempo. Aí o por sozinho tem múltiplos valores. Mas esse por pode introduzir causa quando ele tem esse câmbio com o porquê. Quando você tem esse espelho com o porquê. Vamos olhar duas questõezinhas que falam disso aí. Venham comigo. Ó. No materialzinho de vocês, você tem a questão número 4. A número 4 ainda fala do mesmo que. Tá legal? Ó, eu deixei passar e ela é importante para você. Eu pulei aqui a número 4, sem querer. Me perdoem. Ó. Vamos voltar às concessivas, só para dizer que aqui você tinha como concorrente a B e a E. A B e a E, que são duas concessivas. Professor, na prova fiquei com dúvida. Sim, esse era um momento de grande dúvida para todos nós. Nesse momento que a banca coloca duas conjunções da mesma família, é sinal que o sentido está ok, mas o problema é da construção. Se aqui trouxermos o ainda que se encaixa na troca. Ainda que as famílias queiram influenciar. Se você colocar o apesar de que aqui, ele não se encaixará na frase. Apesar de as famílias queiram, isso não terá nexo, isso não produz a construção adequada. Por isso que na prova, a letra E era a alternativa correta. Tá bem? Apesar de e ainda que tem o mesmo sentido, mas não produziram a mesma construção. Aqui se ajustou. Na frase que cai na prova, era apenas o ainda que. Tá legal? E agora sim, vamos para a questão causal. Opunha-se a religião como sinônimo de ignorância, Opunha-se a religião, sinônimo de ignorância, por se basear em hipóteses não demonstráveis. Por quê, gente? Esse por se basear significa porque se baseava em hipóteses não demonstráveis. Esse porquê, que nasce desse por, é ideia de
causa. E como é a ideia de causa, a oração a ela vinculada será a consequência. Tá bem? Se eu tenho aqui a ideia de causa, a outra será a ideia de consequência. Então, essas 3 letrinhas estão direcionando a sua interpretação. Esse por, equivalente a porque, tem valor de causa e, por isso, a letra D de dado, graças à palavra respectivamente, é a alternativa correta. Tá legal? Nesse finalzinho de bloco, então, destaco para vocês. O por com valor de causa produz tantas e tantas questões. E o para, não se esqueça, trazendo a ideia de finalidade. O por, causa, e o para, finalidade. Então, não misturar, tão próximas, tem, né, uma certa semelhança, mas por é causa e o para, né, a ideia de finalidade. Sempre tendo cuidado da conferência, sempre tendo cuidado da troca. Tá bem? Então, nessa prova, pela ordem da oração, consequência e causa era a resposta correta. Tá bem? A parte da conjunção é uma parte que, então, você percebe que você monta esse material didático, mas não pare de trazer da prática a experiência do estudo teórico. Como que esse estudo rende? Da hora que você muda a posição, vai da prática para a teoria. Tá legal? No nosso bloco a seguir, vamos falar de um outro capítulo fundamental, que é o pronome relativo. Até lá!